Essa é a nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos. Mas para antes nós falarmos... Aí já começou! Uhul! Essa é a nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos. Mas para falar em 10 mandamentos, eu preciso fazer uma pergunta para você antes. Você sabe o que é a lei? Nós precisamos falar de lei antes de focarmos já lá nos 10 mandamentos. O que é a lei na Bíblia? Deus, ele deu a lei lá para Adão e Eva, no sentido das responsabilidades que eles tinham por serem imagem e semelhança de Deus. Deus também deu a lei de uma certa forma para Noé e para os patriarcas, que ela era revelada nas responsabilidades, no contexto que eles viviam ali. E Deus também deu a lei para Moisés, e quando ele deu a lei para Moisés, ele deu de uma forma mais detalhada. Nós temos ali várias segmentações dentro dessa lei, várias ordenanças. Então, a lei de Moisés é a forma mais completa expressa na Bíblia no que diz respeito à lei. Quando Deus deu essa lei, você se lembra daquele episódio lá em Êxodo 19. Eles saíram do Egito, depois de toda aquela perseguição, depois das pragas, Deus libertou o povo de Israel do Egito. E 3 meses depois que eles saíram do Egito, eles se depararam com o deserto do Sinai. E ali no deserto do Sinai também tinha o Monte Sinai. E quando eles estavam perto desse monte, Deus falou para Moisés subir ao monte, que Deus ia falar com ele. E quando ele subiu esse Monte Sinai, Deus falou com ele, ele desceu, disse ao povo a série de coisas que Deus tinha alertado ele a dizer ao povo, tinha que pôr um limite para o povo não encostar no monte, porque Deus ia descer naquele monte, nem animais poderiam relar naquele Monte Sinai. Cara, Deus desceu sobre o monte, trovões, relâmpagos, era o que o povo via. E lá, nesse monte, Deus disse a Moisés a lei. Lá, Deus deu os 10 mandamentos para ele, que depois foram replicados ao povo. Espera aí que agora eu vou ter que ler. Você sabe que aqui nós temos 2 produtores, né? Que é o Carol e que é a Érica. E são, assim, teólogos também. Então, ô Érica, quais são os 10 mandamentos aí? Me tiraram a cola. Aí você tá zoando, né? Ih, já engasgou. Não, peraí. Não terás outros deuses além de mim. Não farás esculturas. Lembra-te do sábado. Não roubarás. Não matarás. Não adulterarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não farás nome de Deus em vão. E eu me perdi nas contas. É por aí, né? Tá tudo meio fora de ordem, mas a Bíblia lá explica. Êxodo 20, tá lá tudo na ordem. Mas a gente vai falar de 10 mandamentos um pouco mais para frente. Quando nós falamos ali de lei na Bíblia, a lei de Moisés, ela não se limita só nos 10 mandamentos. Você sabia disso? São mais de 600 ordenanças, como eu disse lá no começo do vídeo, segmentações dessa lei ou distribuição dessa lei. Se você quer saber mais sobre isso, se aprofundar, lê Êxodo do capítulo 20 até o 23. Leia Levítico também, Deuteronômio, ali tem a repetição da lei, para você se aprofundar um pouco mais. Até aproveitando aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são conhecidos como os livros da lei. São a Torá. O que significa Torá aí, Carol? Os livros da lei? Torá significa instrução, mas no Antigo Testamento ele passou a ser traduzido aí por lei, Torá por lei. Então os 5 primeiros livros são os livros da lei. Analisando essa lei como um todo, os teólogos reformados, ou seja, de tradição reformada, o que é isso? Que vieram lá oriundos da Reforma Protestante no século XVI, Lutero, Calvino e muitos outros até hoje. Nós somos de tradição reformada. Então eles segmentaram ou repartiram o total dessa lei em 3 partes. Quais são essas 3 partes? São as leis cerimoniais, que diziam respeito ao culto, aos rituais, aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Tinha também as leis civis,
que diziam respeito à sociedade de Israel, como aquela sociedade deveria se comportar, era a política, por assim dizer, daquela sociedade. E as leis morais, que dizem respeito ao indivíduo, o que a conduta dele para com Deus, as atitudes dele, o que ele deve observar como pessoa, indivíduo, e desse indivíduo também para com o seu próximo. Então essa foi a segmentação que os teólogos reformados fizeram. Então, o decálogo, o que é decálogo, Érica? 10 estudos? São 10 diálogos. Deca não é 10? Não sei. Pô, é isso aí, tem a ver com 10. Deca é 10, palavra grega. Deca, de 10, e logos, de palavra. Simplesmente 10 palavras. São assim que os 10 mandamentos são conhecidos, o decálogo, que é o assunto dessa série de vídeos que nós estamos fazendo. Os 10 mandamentos estão inseridos dentro da lei moral e eles devem ser observados. Por quê? Porque eles estão totalmente envolvidos com o nosso dever hoje. E qual é o nosso dever hoje? De nós sermos santos, como Deus é santo. Tem tudo a ver com a nossa santificação, com uma vida de santidade. Então nós temos que observar os princípios morais da lei de Deus para a gente conseguir agradar cada vez mais a Deus. O propósito de Deus, quando Ele deu a lei, é para que o homem conseguisse se aproximar mais dEle, agradá-lo mais, conhecer mais da vontade dEle e assim poder viver uma vida mais santa, porque o Deus de Israel, como o nosso Deus hoje, é um Deus santo. A lei, ela expressa o caráter eterno de Deus, santo, sem manchas, puro. E sabe por que eu disse eterno? Porque se o caráter de Deus é eterno e a lei está dentro da Bíblia, essa lei expressa ainda hoje o caráter eterno de Deus, o caráter que foi revelado em Jesus, o caráter que nós temos que almejar obter. Assim como Jesus teve esse caráter, porque Ele era Deus, esse caráter reto e santo, esse é o objetivo para nós também, nós cristãos. Mas eu tenho algumas perguntas para você. A lei, então, ela vale para nós hoje, como cristãos? Nós estamos no tempo da graça, então nós devemos observar a lei? Jesus aboliu a lei? Outra coisa, se nós estamos, então, aqui no Novo Testamento, aí já errei tudo. Se nós estamos no tempo da graça, como eu disse, para que a gente precisa observar a lei? Ou melhor, por que nós estamos fazendo uma série de vídeos para falar de 10 mandamentos? A lei civil e a lei cerimonial, elas foram ultrapassadas, ficaram lá atrás. Elas foram ligadas, então, como eu disse, com rituais, com aquela sociedade antiga de Israel, do povo judeu, e todas essas leis, elas apontavam para Cristo. Foram todas elas cumpridas em Cristo, e inclusive a lei moral. Jesus também cumpriu e seguiu aqui a lei moral, cumpriu tudo que a lei moral também determinava. E para responder um pouco das perguntas que eu fiz, Jesus ele não veio abolir a lei. E a própria palavra diz isso. Ele mesmo relata na palavra que ele não veio para abolir a lei, e sim para cumprir. E não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Cara, é Jesus falando aqui. Então a lei tem muito a ver com o ensinamento de Jesus. Além dele cumprir toda essa lei, ele também nos deu ensinamentos alicerçados nessa lei. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Ele já veio, Jesus, ele já veio, é o descendente. Todas essas coisas foram cumpridas lá em Jesus. Os padrões morais que Deus requer de nós, eles ainda continuam. E continuam sendo o norte para que nós consigamos viver a nossa vida de uma forma que nos aproxime mais de Deus de alguma forma e que agrade mais a Deus. E os 10 mandamentos, eles estão totalmente envolvidos nisso. E dessa forma,
eles ainda são válidos, devem ser observados para hoje. A lei, ela demonstrada, ela apontava para a santidade e a retidão de Deus. A lei que os homens deveriam cumprir para agradar a Deus, por causa do pecado que já aconteceu lá atrás com Adão e Eva, essa lei dada aos homens, ela ficou como se impossível do homem cumprir. O homem deveria perseverar, tentar seguir todas essas 600 e tantas ordenanças, 10 mandamentos e tudo mais, sempre observar tudo isso para agradar a Deus, mas o pecado não deixava o homem ser pleno nessa observância. O pecado não deixava o homem concluir toda a lei e poder se aproximar de Deus dessa maneira. Essa questão do pecado, não deixar o homem concluir, ser perfeito em observar a lei, ela traz algo muito importante para o nosso coração. É nisso que nós devemos entender o porquê dessas leis apontarem para Jesus. Porque hoje nós conseguimos entender pela palavra de Deus que somente Jesus conseguiu observar toda essa lei. Somente Jesus se fez a lei. Somente Jesus se fez o sacrifício apontado na lei cerimonial. Então toda essa lei, toda essa incapacidade do homem observar a lei era para que cada vez mais o homem, ele observasse na vida dele o quanto ele era dependente de Cristo. No Antigo Testamento, o quanto esse homem era dependente do Messias, que ainda viria. Jesus, ele foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Ele não tinha pecado e foi esse Jesus que conquistou a eternidade para nós. Jesus, ele realmente, ele nos mostrou que nós devemos ter essa moralidade que Deus deseja de nós. Porque quando Jesus cumpriu a lei moral aqui também, quando ele pisou os pés nessa terra, ele também, nas Escrituras, nós vemos isso, ele nos incentivou a ter uma vida de excelência, a desfrutar da vida abundante que ele mesmo veio trazer. E sem uma moralidade divina, ou seja, sem uma moralidade baseada na lei de Deus ou baseada nas Escrituras, nós não temos também como desfrutar dessa vida abundante que Jesus veio trazer. Então é nesse sentido que eu quero que você guarde a lei no seu coração. A lei moral, ela ainda é o norte para nós conseguirmos desfrutar da vida abundante que o próprio Jesus veio trazer para nós. Jesus, quando ele veio conversar e ensinar com aqueles discípulos, ensinar todas aquelas pessoas que se depararam com ele, teve um momento que Jesus, se referindo aos mandamentos, à lei de Deus, ele condensou esses 10 mandamentos em um novo mandamento. E eu vou ler para você o texto de Marcos 12. Marcos 12, ele diz o seguinte. Eu vou ter que cortar tudo agora, eu estava tão empolgado. Caiu o negócio. Eu abri no texto errado. Depois vocês vão me zoar com esse negócio aí. Como eu disse, Marcos 12, 30, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Olha aí, pega aí os 4 primeiros mandamentos. Deus. Versículo 31, o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Olha assim, não existe mandamento no singular. Então é um novo mandamento que Jesus veio nos trazer. Os 4 primeiros, para com Deus, os 4 primeiros mandamentos. Então nesse primeiro aqui, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Agora o restante dos mandamentos que tem a ver com o próximo. O que Jesus fala aqui? Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Jesus condensou os mandamentos em um novo mandamento. E eu espero que você usufrua muito desses estudos. Você vai observar o quanto os 10 mandamentos têm a ver com o nosso hoje, tem a ver com a nossa vida na atualidade, tem a ver com os nossos princípios, os princípios cristãos que nós adotamos para seguir a nossa vida, para ensinar a nossa família, para lidar com o nosso próximo, nosso amigo, nossos pais, nosso conhecido, tem tudo a ver com a nossa vida. E eu tenho certeza que nesses próximos estudos você vai degustar do que isso que muitos dizem que ficou lá para trás faz tanto sentido para nós hoje.
Mas o mais importante que eu quero que você guarde no teu coração é que hoje, eu e você, e os nossos produtores aqui, Carol, Érica e todos, nós estamos debaixo da graça de Deus. A lei, o cumprimento da lei, ela não tem sentido mais no que diz respeito à nossa salvação. Porque nós não vamos conseguir cumprir essa lei, mesmo a moral que ficou até hoje, nós não vamos conseguir cumpri-las inteiramente e aí nós não vamos poder ser salvos por nós mesmos, nós dependemos de uma pessoa que cumpriu toda essa lei, que foi o próprio Cristo. Nós vivemos no tempo da graça, nós temos que adotar a lei moral como princípios para agradarmos a Deus, mas nós só podemos ser salvos, só podemos alcançar a plenitude, só podemos receber a eternidade com aquele que cumpriu toda a lei, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós vivemos, como Paulo disse, debaixo da lei de Cristo, lá em 1 Coríntios 9, versículo 21, que eu vou ler para você agora, que diz assim: para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo. Assim como Paulo disse aqui nesse texto, eu e você estamos também debaixo da lei de Jesus Cristo. É sob essa lei que nós devemos alicerçar nossa vida, e ela tem tudo a ver com a moralidade dos 10 mandamentos. E é isso que nós vamos ver nos próximos vídeos que nós vamos compartilhar com você. Nós vamos ver como esse viver debaixo da lei de Jesus Cristo tem tudo a ver com os 10 mandamentos. Nós vamos estudar um mandamento por vídeo e trazê-los para a nossa vida. Nós vamos entender como eles fazem sentido para nós hoje. Então fique ligado, porque você é nosso convidado para participar de cada vídeo com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, assim como Ele falou comigo. Eu tenho certeza que várias pessoas vão começar a pensar o quanto os 10 mandamentos fazem sentido para a nossa vida hoje, porque são a santificação para nós, é o caminho de santificação. Então fique conosco e eu vejo você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. E aí são confundidos, e eu vi isso num vídeo muito legal de um outro blogueiro aí, por assim dizer. Não, aí eu me coloquei como blogueiro. Nossa, cara, eu viajei na maionese.